Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites, uma programação muito especial deste domingo, que nós vamos estar falando sobre o problema de hipertensão, com o Dr. Manuel Andrade. O Dr. Manuel Andrade é um cardiologista renomado aqui de Curitiba, médico do ICS, também do Hospital Nossa Senhora do Pilar e de outros hospitais aí que ele trabalha. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para não mudar de canal. Fica comigo, porque o programa Amor Sem Limites de hoje vai dar muitas dicas de saúde. É um segundinho só. No Paraná e de ter crescido com o nosso estado. Orgulho de estar entre as 10 maiores redes de supermercados do Brasil e em atender a mais de 2.800.000 clientes por mês, gerando mais de 9.000 empregos. Temos orgulho de ser a primeira rede da América do Sul a utilizar refrigeração com CO2, que não agride a camada de ozônio, e a investir em diversas tecnologias que possibilitam trabalhar pelo progresso sem abrir mão da sustentabilidade. Mas, principalmente, temos orgulho de ser o supermercado do coração da sua família e de toda a família paranaense. Condor, orgulho de ser paranaense. Uma programação muito especial desse domingo. Por isso eu vou deixar aqui o número do meu celular. Só peço a gentileza que não ligue. Manda mensagem. 9192-3023. 9192-3023. Manda mensagem para o Dr. Manuel Andrade e faça suas perguntas, porque o programa hoje é sobre hipertensão. Então nós vamos querer saber tudo, Dr. Manuel, nesse bate-papo de meia hora no programa Amor Sem Limites. Bom dia, Dr. Manuel. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Agradeço o convite por estar aqui presente para falar sobre um tema tão importante, tão prevalente. Prevalente significa que é muito comum na população. Certo. E que nos leva, vamos dizer assim, à morte precoce com grande frequência. Algumas doenças estão correlacionadas com o fato da pessoa ter a pressão arterial mais alta, e isto nos leva, vamos dizer assim, a sérias doenças que nos invalidam ou nos matam com precocidade. Certo. E como então, a gente pode denominar essa questão, hipertensão? Nós temos o que nós chamamos de diretrizes pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Certo. E uma experiência acumulada ao longo de muitos anos já de vivência com a pressão arterial. A princípio, uma pressão superior a 14/9 centímetros de mercúrio ou 140/90 milímetros de mercúrio é um diagnóstico de hipertensão arterial. Tá? 14/9 já é um diagnóstico, doutor? Acima desses valores já é um diagnóstico de hipertensão arterial. Então, é crendice ou dizem que depois de uma certa idade pode ter um pouquinho mais alta? Não, isso não é uma verdade. Não é verdade. A partir do momento que a pessoa esteja com valores superiores a esse, há um incremento de dano no organismo já muito bem estabelecido ao longo de todos esses anos de experiência. Tá. Então nós já temos uma experiência que vem especialmente do final dos anos 40. Certo. Então nós já temos aí 70 anos ou mais de experiência com pressão arterial, com danos no organismo, em alguns órgãos em especial, especialmente o cérebro, os rins e o coração. Tá? Mas também a circulação como um todo sofre as consequências e nós vamos, se estivermos com a pressão alta, morrer mais cedo e padecer de doenças que às vezes nos deixam inválidos. Tá. E pressão arterial é uma doença de idoso? É considerada uma doença, é isso? É doença de idoso ou tem no jovem também? Também tem no jovem. Com que idade a gente pode hoje achar jovens com pressão arterial?
Eu já soube de crianças com 4 anos. 4 anos, doutor? Mas nós também podemos ter isso, hipertensão essencial. Aquela Certo. hipertensão que nós não achamos uma explicação. Certo. Mas nós podemos ter, obviamente, até menos de 4 anos. Nós temos doenças em que a pressão pode subir. Por exemplo, uma glomerulonefrite aguda numa criança. O que é isso, doutor? Pelo amor de Deus. A glomerulonefrite aguda. Explica para nós o que é isso. Todo mundo já ouviu falar de reumatismo no sangue. Certo. Moléstia reumática é o nome que nós médicos damos para essa doença. Tá. E essa doença pode, vamos dizer assim, também, a mesma bactéria, fazer um acometimento dos rins. E, em consequência deste acometimento dos rins, aumentar a pressão arterial. E pode, o primeiro indício da doença, ser a pressão elevada. Então o senhor está dizendo que existem algumas doenças que podem elevar a pressão, é isso? Com certeza. Tá. Toda vez que nós, médicos, nos deparamos com uma pessoa com valores altos de pressão, nós devemos procurar, pela história e pelo exame físico, alguma doença que possa estar fazendo essa pressão subir. Tá. Nós temos um limite já bem estabelecido na medicina. Nós temos, por exemplo, um estudo que foi feito com expectativa de vida de uma população conforme o valor da pressão. Certo. E foi verificado que a pressão, a partir de um certo nível, vai incrementando um risco. Independente, vamos dizer assim, desse nível ainda ser considerado dentro de uma faixa normal ou uma faixa limítrofe, ou seja, abaixo dos 14/9. Então, uma pessoa de 35 anos, um estudo, por exemplo, a título assim de informação, uma pessoa com 35 anos, empresa de seguro de vida patrocinou esse estudo. Certo. Qual que era a expectativa de vida desse cidadão, sexo masculino, ao longo, vamos dizer assim, da sua existência, conforme a pressão que ele tinha aos 35 anos? 12/8, 120/80, expectativa X, mercado americano, ambiente americano. 13/9, X menos 3, ou seja, 3 anos mais cedo a seguradora pagando o seguro. 3 anos menos de vida para aquele grupo. É mesmo, hein? É mesmo. 13/9, abaixo dos valores considerados de valores de hipertensão. Que hoje é 14/9. Que hoje é 14/9. Certo. Então nós temos o que nós chamamos de um contínuo, ou seja, existe um aumento progressivo do risco, mas a partir dos 14/9 esse valor compensa algum tratamento, eventualmente até envolvendo medicamento. Certo. Tá? Nessa fase próxima dos 14/9. Mas nós temos um incremento de risco. E para uma pessoa que tinha naquele estudo em torno de 15/9, próximo disso, 15, 16/9, havia uma expectativa de vida de 15 anos a menos. Então, para um americano que tinha na época uma expectativa de 74 anos de vida, significava uma média de viver 59 anos. Meu Deus. Algumas dessas há quantos pessoas... anos foi feita essa pesquisa, doutor? Isso já é um estudo antigo, mas Antigo. ele continua tendo valor porque, afinal, é da espécie humana, é da nossa natureza esse tipo de tendência. Olha só. Tá? Então, e não tem erro, porque é um estudo, vamos dizer assim, que você não tem como ter erro nesse tipo de investigação. Então, isso dá uma ideia da importância da pressão arterial. Cuidar. De cuidar. Doutor, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Depois do intervalo, nós vamos responder perguntas que você vai nos mandar. Então, anota o meu celular, 9192-3023. Nós estamos falando com o doutor Manuel Andrade sobre pressão alta, sobre hipertensão, pressão arterial, tudo que é relacionado. Mas nós vamos querer saber também se a pressão baixa faz mal. Nós vamos querer saber também. Então, depois do intervalo, nós vamos saber um pouquinho mais sobre hipertensão com o doutor Manuel Andrade. Fique comigo, o programa Amor Sem Limites. Volta em 1 minuto. Esta é a Companhia das Mesas e Churrasqueiras, um espaço moderno e requintado, onde os móveis artesanais apresentam sua identidade. A mais completa opção em mesas de bilhar, com muita qualidade e dinamismo na criação de um espaço onde todos se encontram. Companhia das Mesas e Churrasqueiras, destaque para churrasqueiras que proporcionam segurança na produção de um bom churrasco.
E de volta em nossa programação, uma programação muito especial. Nesse domingo, nós estamos falando sobre hipertensão. Olha, você que acha que está tudo bem, vai medir a pressão. Nós vamos fazer algumas perguntas que veio através de mensagens aqui para o Dr. Manuel Andrade. Mas antes de fazer as perguntas ao Dr. Manuel Andrade, você que ainda está deitado e está com dor no corpo, e levanta cansado, e não se sente bem no seu colchão, olha essa dica que a Ivone vai dar para vocês. Bom dia, Ivone, tudo bem? Bom dia, vereador Zé Maria, e muito bom dia para você que está em casa nos assistindo agora. Quero falar com você que em pleno domingo já acordou aí cansado, estressado, desanimado, com dores na coluna, enfim, com dores no corpo todo. Não fique aí sofrendo, não fique com dores. Você precisa conhecer o maravilhoso colchão magnético da Oriental Max, que vai cuidar da sua saúde todos os dias enquanto você dorme, prevenindo, combatendo e aliviando todos esses males. Então não perca mais tempo. Ligue agora, 3248-6443. E tem promoção para as 10 primeiras pessoas que ligarem agora no 3248-6443. Na compra do seu colchão, você leva de brinde o box, mais 2 travesseiros magnéticos e ainda o preço à vista com 30% de desconto. Então é só ligar 3248-6443 e é diretamente da fábrica para a sua casa. Ligue 3248-6443. Doutor Manuel Andrade, tem algumas mensagens aqui e, primeiro, todo mundo já mandou umas 10 mensagens perguntando como é que se mede a pressão? E quando se mede? Quantas vezes por dia, por mês, por semana? As medidas feitas em consultório deveriam ser rotina. Certo. Todo médico deveria medir a toda consulta a pressão. Pelo menos vamos assim medindo no braço direito e no braço esquerdo numa primeira consulta, sentado e de pé. Numa consulta futura, o médico pode até medir no membro somente. Certo? Mas numa primeira consulta, o ideal é que ele faça esse tipo de medida de uma forma rotineira, até para que ele se doutrine a fazer isto como uma maneira de atuar e de agir em cima do paciente. Às vezes, nessa primeira medida de pressão, ele já pode identificar uma causa para a hipertensão. Ele pode identificar uma coarctação de aorta, que é uma doença que aumenta a pressão. Certo. E se ele não fizer isso de uma forma rotineira, ele pode deixar passar desapercebido uma doença que tem tratamento e pode controlar e curar a pressão. Então, esta é uma prática que deveria ser rotineira. E eu devo admitir que não é assim no dia a dia. Eu já encontrei paciente adulto com coarctação de aorta, com mais de 30 anos, sem o diagnóstico. A pressão? Provavelmente esse paciente foi medido a pressão ao longo da vida dele muitas vezes. Mas não tinha pressão. Mas não tinha elevada. o diagnóstico, não tinha, mas a medida foi restrita ao braço e não foi medida a pressão na perna. Entendeu? Entendi. E deixou de ser feito um diagnóstico que podia ter significado a cura da pressão para ele se fosse feito o diagnóstico quando ele era bem mais jovem. Talvez agora, com tantos anos de hipertensão, este indivíduo, essa pessoa, esse paciente, já não consiga a cura da hipertensão. Então é fundamental que numa primeira consulta o médico tenha este capricho. Na verdade não é nem um capricho, é uma recomendação da cardiologia. Doutor, tem pergunta aqui, da Neuza lá de Paranaguá, está perguntando quais são os alimentos que podem elevar o nível da pressão? Olha, os alimentos industrializados nós temos que ser muito cuidadosos. Eles costumam ter um alto teor de sódio. Nós ingerimos muito mais sódio do que nós deveríamos. Certo. A Sociedade de Cardiologia tem, pelas avaliações, que nós deveríamos ingerir em torno de 4 a 5 gramas de cloreto de sódio por dia. E nós ingerimos 3 vezes, em média, ou mais, este padrão. Então, nós estamos ingerindo muito mais sódio do que deveríamos. E se nós vamos para produtos industrializados, nós corremos mais risco ainda. Então, uma dieta, vamos dizer assim, mais saudável seria alimentos naturais, tipo verduras, legumes, cereais
e preparados em casa, com um pouco de sal que a gente pode mensurar e medir, e Tá, em isso outras palavras. falando no sal. Tem um sal, por exemplo, sal marinho. É melhor, é pior, é igual ao sal refinado? Como é que é? Não. Sal Não, é sal. não dá para dizer sal é sal. É cloreto de sódio a princípio e nós devemos ser cautelosos na quantidade. Diz que tem 3 pó que mata, né? Que é o sal, o açúcar e a farinha. Olha, deve ser verdade. É verdade. E tem um outro que Tem mata um outro também, que que é nós a não vamos cocaína, falar. Mas Cocaína. isso aí nós não podemos Nós não nem vamos falar Isso desse. aí, isso aí é droga, né? Então, doutor, olha, dentro desse segmento que o senhor está falando aí, também eu acredito que as bebidas alcoólicas também podem elevar o nível. Com certeza. Bebida alcoólica. Tanto que a recomendação, quando você vai medir uma pressão arterial, para seguir um padrão, nós estamos com a pessoa sentada, com as palmas da mão para frente, o braço descoberto, o aparelho colocado na posição que fica uns 2 centímetros acima da prega do cotovelo, sem fazer exercício por 1 hora antes, sem bebida alcoólica, e para que a pessoa tenha, inclusive, a bexiga vazia, que ela não esteja com a bexiga cheia, para que a gente possa fazer uma medida numa posição que sirva de padrão para todos. Porque em cima desses números aqui nós vamos fazer os cálculos estatísticos, até onde que a pressão causa o mal. Sentada. Pessoa sentada. Mas se ela estiver deitada? Nós devemos medir a pressão deitada numa consulta, mas para padrão nosso de segmento de população, nós medimos sentado porque não é nem conveniente. Você vai num local, num shopping, vai medir uma pressão, pedem para você deitar. Não tem jeito. É constrangedor. Então nós temos um padrão, e o padrão que nós utilizamos é esse. E na consulta médica, aí sim o médico deve fazer essas medidas, deitado, em pé, preferentemente medindo em 2 braços e numa das pernas, pelo menos, para que a gente tenha uma medida da pressão e a gente tenha um parâmetro confiável de quanto está essa pressão. O senhor está falando uma coisa aí, olha, eu já tenho um certo tempo de medindo pressão quase que diariamente, que eu faço esse acompanhamento, em virtude de eu ter tido problema cardíaco no passado. Nunca me mediram a pressão na perna, doutor? Por quê? Não é hábito? Como eu lhe falei, numa primeira consulta deveria ser um hábito. Nós temos, inclusive, para diagnóstico de problema vascular, problema de circulatório, de entupimento de circulação na perna... Para o telespectador, mede na canela. Mede na canela. Na canela. Na canela. Nós podemos palpar o pulso. É importante você que está nos assistindo, cobra do seu médico. Falou, mas o senhor nunca mediu a pressão na minha perna? Cobra, porque é importante. Isso pode salvar a tua vida numa trombose, sei lá. Sim, pode ter um problema de entupimento da circulação na perna, uma oclusão arterial. Os hipertensos são mais propensos a esse tipo de doença, inclusive. Pode ter um coágulo, isso? Não digo tanto um coágulo, porque o coágulo